versículos 19 até o 21. Para alguém que pegar um copinho d'água para mim, por favor, porque se alguém quiser fazer esse favor para mim, vai ser bom. Sem água aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21, diz assim para nós. (19 e 21) foi o que eu falei? Mas não é o 20, 19 não. É o 20 ao 21, tá bom? Não é esse aqui, pega o texto. Eu coloquei aqui. Deixa eu achar aqui, irmãos. Desculpa, é 2, irmãos. Eu fiz o 2 parecendo 5 aqui. Gálatas 2, de 19 ao 21. Não, é até errado esse texto aqui. Mas o meu 2 está muito bonito, a gente fica linda. 2, 19 ao 21. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Queridos, uma das coisas mais importantes que nós precisamos saber é que não dá para nós vivermos duas coisas ao mesmo tempo. Tentar viver duas coisas ao mesmo tempo vai trombar, vai dar algum problema, ou a gente vai viver nenhuma das duas coisas, ou vai viver mais ou menos as duas coisas, e isso é ruim. Na verdade, é impossível. Por isso, o apóstolo Paulo, ensinando aos Romanos, ele diz assim: que nós morremos para a lei e vivemos para Cristo. E lá em Romanos ele diz assim que ele cita a questão do casamento. Diz que uma mulher, quando está casada com seu marido, ela está casada e não pode se separar por causa da lei. A lei é um mandamento certo de Deus. Mas a partir do momento que o marido morre, ela está livre da lei. Ela pode se casar de novo tranquila e não vai cometer nenhum tipo de adultério. Muitas pessoas tentam viver um cristianismo na lei, nas coisas que ela gosta, e na graça, nas coisas que ela interessa. Não consegue viver um cristianismo verdadeiro porque está sempre amparado por alguma coisa que não pode. A lei é o famoso não pode. Pastor, eu posso ouvir música do mundo? Pastor, eu posso usar tal roupa? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, eu posso raspar minha cabeça de um lado e deixar do outro no cabelo? O problema é teu. Essa questão do pode e não pode, ela é muito mais... as pessoas que mais gostam dela são as que menos buscam conhecer a palavra. E quem conhece não precisa perguntar essas coisinhas que são tão claras para nós, e nós vamos entender isso muitas vezes. Os que são da graça são aqueles que fazem assim: olha, eu sei que raspar a cabeça de um lado do outro vai ficar muito bonito, né? Eu não vou fazer, mas não é porque é proibido, porque eu não quero mesmo, mas fica bonito, fica com o cabelo, ou sem cabelo totalmente. Bom, tem uns que tem uma coroinha, né, em cima, fica liso, acontece. Mas não é culpa de ninguém nessa questão. Agora, qual é o problema? Quando as pessoas só sabem viver se alguém estiver ditando uma regra. Não sabem viver livres. E a Bíblia diz que o tempo da graça é o tempo onde o Espírito Santo de Deus atua em nossa vida. E quando ele atua, diz a Bíblia, onde ele está, aí tem o que, irmãos? Liberdade para ser livre. Amém? Porém, a gente precisa saber o que é que convém e o que não convém. O apóstolo Paulo, uma das coisas mais lindas que ele diz, mostrando assim a sua vida nova, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, ele diz muitas coisas lindas, muitas coisas verdadeiras que nós precisamos aprender para viver. Mas uma das mais importantes que ele diz é exatamente essa. O versículo 20 diz assim, dá uma olhadinha de novo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Outra tradução está aí: já não sou eu quem mais vive, mas Cristo vive em mim. Eu até prefiro essa tradução. Ou seja, Paulo está dizendo assim, gente, a partir do momento em que eu aceitei a Cristo, eu morri para as coisas antigas. Eu deixei de lado as coisas antigas.
Não foi porque ninguém me obrigou. Não foi porque alguém ficou atrás de mim dizendo: olha, você tem que parar com isso, você tem que mudar isso. Mas porque eu adquiri uma consciência, uma fé, um relacionamento com Deus tão profundo, que eu comecei a tentar viver aquilo que Ele me passaram dele. Porque Paulo mesmo viu, não andou com Jesus, mas aquilo que eu aprendi dele, eu introjetei na minha vida, de modo que isso tudo hoje é real em mim. De tudo que o que eu faço hoje, vocês podem conferir nas Escrituras que Jesus também fazia, e ele falava: eu estou tentando viver isso. Mas é interessante que o texto diz assim: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero está sempre diante de mim. Mas ele diz assim: eu já não vivo mais, e quem faz essas coisas em mim não sou eu mais. É o pecado que ainda habita em mim, mas eu vou lutando. Agora o que ele está dizendo para nós, muito importante: a cruz, nas Escrituras, ela fala de sacrifício. Para os judeus é um escândalo, para os judeus é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E quando se fala de cruz, a gente está falando de um lugar onde Jesus fez um sacrifício. Aliás, o sacrifício único, pleno e perfeito. E depois desse sacrifício não precisa de mais nenhum tipo de sacrifício. Ele foi um sacrifício vicário, para perdoar os nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar. Ele tomou a culpa que era nossa naquela cruz. E eu estava brincando um dia desse com uma pessoa dizendo assim: já pensou? Quando a gente era criança, não sei se tem alguém que faz isso ainda hoje acho que não tem mais, mas meu tempo de escola, tinha 9 anos, faz um tempinho já, faz muito, não faz um tempinho, A gente dizia assim: estou gostando daquela menina. Ou a menina dizia: estou gostando daquele menino. Não gostava nada, a gente não ia saber o que é isso. A gente ia lá e fazia um coraçãozinho no caderno assim, escrevia assim: fulano e beltrano, com uma flechinha no meio. O que representava aquilo, irmãos? Ai, como eu amo Jesus. Você já pensou se alguém mandasse para você um coraçãozinho com uma facada no meio? Esse cara quer matar, me ama. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Que o símbolo de amor mais lindo que Deus deixou foi um coraçãozinho para nós. Foi uma cruz. E a cruz nunca foi símbolo de amor para aquele povo lá. Era instrumento de punição, era instrumento de maldição, era instrumento onde as pessoas morriam porque eram bandidos, dos piores bandidos. Não era qualquer um que era crucificado, não, eram os piores bandidos. Jesus faz esse símbolo terrível um símbolo de amor para nós. Ele declara todo o seu amor naquela morte vergonhosa, humilhante, onde ele se torna maldição por mim e por você, para demonstrar que nós somos amados por Ele de uma maneira tão tremenda, tão grandiosa, que Ele não tinha outra forma de expressar a não ser morrendo naquela morte vergonhosa, naquela morte sofrida, dolorosa que Ele passou, para que nós ficássemos livres dessa tortura. Mas sabe o que acontece com a gente às vezes? Nós preferimos ser torturados. Não pode, a gente fica ali, não pode, se eu pudesse. A gente se tortura por coisas que a gente sabe, a Bíblia diz assim: não faça. A gente diz assim: mas alguns procuram o pastor um respaldo, pastor, se eu fizer assim é pecado? Irmão, disse que o Flávio tem vontade, vai, faz mesmo. Faz, depois você me conta. Porque sabe que é pecado, você está procurando, pensa assim: foi o pastor que falou que pode ir. Isso é um problema sério, irmãos. A verdade é que nós precisamos entender que Deus não nos proíbe de nada, mas que nós temos que ter a consciência de que a palavra de Deus nos instrui a viver aquilo que Jesus viveu, a fazer aquilo que Ele falou. E se alguma coisa que não prejudica ninguém, fica tranquilo, fique em paz. Agora, se quebra a tua comunhão com Deus, se atrapalha o próximo, se vai de uma certa maneira difamar o nome de Deus, o teu nome, o nome de alguém, para. Não é para isso que Jesus morreu na cruz, nós estamos para dizer assim: eu já assumi tudo isso lá no lugar de vocês. Agora, quando nós olhamos para a cruz de novo, o que a gente percebe nela? Queridos, a cruz de Cristo não pode ser para nós somente um tema teológico. Dá para pregar muita coisa sobre a cruz, mas a cruz de Cristo precisa ser para nós um projeto de vida. A cruz de Jesus precisa ser para nós um projeto de vida. Nós precisamos avançar para essa cruz. Separa, mas para mim depois irá. Precisamos avançar para essa cruz,
Porque nessa cruz a gente percebe algumas coisas que Jesus fez. A primeira delas, Ele mostra um sentimento de abnegação. Quando falamos que estamos crucificados com Cristo, e se você já passou pelo seu batismo, e se você já assumiu um compromisso sério com o Senhor, saiba que isso aconteceu na sua vida. Quer dizer, eu espero que tenha acontecido, porque na verdade a cruz de Cristo se manifesta em nós na prática e não simplesmente no ritual. Mas se nós estamos crucificados com Cristo e temos essa consciência, nós precisamos ter algumas posturas diante do mundo de Deus, para que o nome de Jesus seja exaltado e todos possam ver que Ele habita nos seus servos. A abnegação de Jesus foi deixar a sua glória e assumir uma causa em nosso favor. Não era Ele que tinha pecado, Ele não precisava morrer na cruz, mas Ele veio assumir o nosso lugar. A abnegação é quando a gente faz algo sem egoísmo, abrindo mão de direitos, de privilégios que eu tenho em favor dos outros. A cruz para nós não pode ser algo onde a gente vai lá se ajoelhar embaixo dela para pedir simplesmente alguma coisa para Deus. Não é só para isso. A cruz não pode ser para nós um lugar de olhar e falar assim: Jesus morreu aqui por mim, hein? Que bonito, que triste. A cruz é um lugar de olhar e dizer assim: o meu Cristo morreu lá, e se eu estou crucificado com Ele, eu também preciso estar com a minha vida entregue nas suas mãos. Eu preciso que Ele viva em mim, eu preciso que Ele cresça na minha vida, eu preciso que Ele assuma o controle de mim. O que tem faltado no mundo hoje a gente chama de amor, não é isso? Está faltando amor pelo mundo inteiro. Fora da igreja, até dentro da igreja tem falta de amor, gente. Infelizmente, hoje tem. E eu volto aqui, se aponta para um, falo: nossa, tem mesmo, né? Mas e a gente, como é que está? Todos nós. A gente olha e percebe assim: será que eu estou mesmo crucificado com Cristo? Porque na hora de eu ser abnegado, eu tento fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Segunda coisa, a cruz me mostra que para nós sermos crucificados com Cristo, é preciso que a gente obedeça, e obedeça até o sangue, obedeça até a morte. Mas basta a gente passar por algum tipo de dificuldade, algum tipo de afronta, por algum tipo de tentação, e a gente não quer desistir da cruz. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante: não dá para estar crucificado com Cristo sem sermos obedientes à vontade de Deus. E não dá para sermos obedientes à vontade de Deus sem conhecermos a palavra de Deus. E não dá para conhecermos a palavra de Deus se não buscarmos a presença do Espírito Santo em nós. A palavra é revelada pelo Espírito, a palavra nos ensina, a palavra nos encoraja, a palavra nos fortalece, a palavra nos abre os olhos, a palavra nos mostra o caminho, a palavra nos diz como viver, e nós não vamos conseguir se nós não tivermos um compromisso sério de conhecermos a Deus com essa profundidade, de olhar para Jesus e ver o que Ele fazia e tentar imitar, até mesmo o que Paulo fazia, o que Jesus fazia e o que a palavra nos ensina. Só tem um jeito de vivermos essa fé. Às vezes nós somos muito místicos, buscando muitas coisas em Deus, de uma maneira que às vezes a gente acha que está certo, mas o grande problema é precisamos de seguir a palavra. Sem isso, a gente vai fazer um monte de coisa, achando, e essa palavra é muito complicada. Se nós quisermos acertar todas as coisas, precisamos buscar conhecimento em Deus, para não errarmos o nosso alvo, e não nos tornarmos desobedientes ao nosso Senhor. Obediência é agir sob o comando de alguém, cumprindo o que foi estabelecido. Duas coisas fundamentais na Bíblia que mostram que alguém está crucificado ou não. Claro que você não está pregado na cruz, né? Paulo não fala crucificado na cruz com Cristo, crucificado com Cristo, certo? Primeira delas, nós podemos tomar essa consciência também, é que para seguirmos a Ele, para mostrar que estamos com Ele, nós temos que fazer o que Ele diz lá em Lucas 9:23, negar nós mesmos. Isso é abnegação. Tomar a cruz, isso é obediência. E segui-lo, e ser discipulado. Essas três coisas não podem faltar na nossa vida, para sermos pessoas que dizem que Cristo vive em nós. Nós temos que tomar essa atitude de andar com o Senhor e irmos em frente, cada dia, crescendo a cada dia. Porque senão vamos dizer que somos cristãos, mas vai estar faltando coisas importantes na nossa vida que não pode faltar.
E quando nós estivermos nessa, dizer assim, Senhor, agora eu estou mais perto do Senhor, eu sinto que eu estou te obedecendo, eu sinto que eu estou te conhecendo mais, nós passaremos por algumas situações para que a gente não continue, para que a gente desista muitas vezes. A cruz, ela... Já viu filme de vampiro? Filme de Drácula? O que o povo faz para espantar um vampiro? Cada uma cruz. Tem gente que acha que você é capaz, né? Põe uma cruz lá assim para espantar o mal. A grande verdade é que quando nós falamos de cruz, estamos falando de um projeto de vida que Jesus assumiu e que Ele espera que a gente assuma por amor a Ele, por reconhecer o que Ele fez por nós. E a partir do momento em que nós assumimos esse compromisso com Deus, nós seremos tentados a abandonar isso. Como? Jesus foi preso, foi pregado na cruz. Lembra disso? Por que Ele fez isso? Onde é que saiu o sucesso? Vamos chamar assim? O bom êxito. Deus não buscava sucesso, mas o bom êxito do ministério de Jesus. Para que Ele veio? Ele veio para quê mesmo? Para morrer na cruz, para nos salvar. Se Ele não tivesse morrido naquela cruz, Ele teria alcançado alguma coisa? Não, tudo frustrado. Mas Ele foi para aquela cruz e lá Ele morreu. Só que enquanto Ele estava naquela cruz, o que tentaram fazer para que Ele não consumasse o que Ele veio fazer? Os ladrões, um dos ladrões, os dois primeiro, depois o outro fica meio assim, um diz assim, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Os sacerdotes em volta dizem, salva tanto, salva-te também. Os soldados ficavam lá, desce daí e tal. Sabe por que faziam isso? Porque se ele descesse, tudo estaria perdido. Às vezes nós passamos como crentes por algumas afrontas e algumas lutas, e a gente percebe se estamos crucificados com Cristo ou não nessas horas. E a gente desce da cruz, como diz Matiani. A gente perde a santidade. No meio das tentações, das provocações, das lutas, a nossa tendência é descer. A nossa tendência não é permanecer. E aí não conseguimos viver uma vida que agrade o coração de Deus, porque a vida que agrada o coração de Deus é a vida que se parece com a de Cristo. A cruz foi o triunfo para Jesus. E nós às vezes perdemos a condição de realizar o que Ele colocou em nossas mãos para realizar, porque estamos mais dispostos a não passar pela humilhação, a responder todas as coisas, a brigar com todo mundo, a sermos os melhores, a sermos os mais sábios, não deixando nada para trás. Eu não vou embora sem dar minha última resposta. Tem gente que é assim, não. Uma missionária veio aqui, disse que não para ela, eles vieram aqui falar com a gente, chama de panela fina, achei até engraçado, né? Que vai no fogo e esquenta logo. Não sabe sofrer, não sabe passar dificuldade, logo quer tentar viver uma vida diferente, mas uma vida que não tem cruz. A cruz, amados, para Jesus não era uma opção, era o seu projeto, era o seu fascinante projeto de vida, que Ele assumiu e levou até o fim. E por ter assumido isso e vivido isso, ou morrido lá, Ele nos deu condições de vivermos e o projeto de Deus se realiza em nossa vida, porque Ele pagou o preço de morrer naquela cruz por cada um de nós. Se somos crucificados com Cristo, e se Cristo vive em nós, nós precisamos aprender a passar pelas tentações, pelas afrontas, a passar pelas lutas que nos desafiam a deixar a vida crucificada, para nos tornarmos os homens carnais antigos, que agem não como os mortos para o mundo, mas como aqueles que estão vivos, como feras sedentas que tentam degladiar com todo mundo para não ficar menor que ninguém ou para não ser humilhado por ninguém. E a grande verdade é que eu imagino se Jesus tivesse tentado retrucar tudo isso. Hoje em dia nós vemos no cinema muitos filmes de super-heróis, Avengers, assim que fala mesmo. Tem muitos heróis. E nessa geração nossa, eu fico imaginando como é que as nossas crianças, se a gente não conseguir passar pelas leis, vão entender Jesus. Já para pensar nisso? Eu vi um pastor dizendo que um dia ele estava ensinando para o filho
dele sobre Jesus, que Jesus era não sei o que e tal, e o menino falou assim: oi, Jesus é um super-herói. Só que ele passou em frente a uma igreja que tinha um Jesus crucificado, e ele falou: pai, quem que é aquele lá? Ele falou assim: aquele lá é Jesus. Mas Jesus não era super-herói? Aí o pai falou: e agora? O herói está morto na cruz? Aí o pai dele disse assim: ele é tão super-herói, ele é tão mais poderoso que os outros todos, que ele venceu a morte naquela cruz. Todos os heróis morreram, mas ele venceu a morte naquela cruz. Sabe, amados, eu fico pensando, preocupado às vezes com o evangelho que tem sido pregado por aí, porque tem gente que vê Jesus como um herói, né? Aquele que vai fazer tudo que eu quero, porque ele vem e defende as pessoas do perigo. E na verdade ele já fez isso há muito tempo. Mas o perigo humano a gente continua correndo, não tem jeito. Talvez esse seja uma das partes da nossa cruz. Outros leram Jesus bonachão. Sabe o que é isso? Que isso, está tudo certo, vai tocando a vida. Nada a ver, tudo certo, tudo tranquilo. E a gente vai tentando viver esse evangelho crucificado do jeito do Jesus que eu penso conhecer. Mas a minha Bíblia também diz que Jesus, ele era íntegro, reto, humilde, manso, cheio do Espírito Santo, poderoso, gracioso. E tudo que ele fazia era cumprir a vontade do Pai. A cruz precisa ser para nós esse projeto de vida que nos ensina que é um Jesus que também teve que passar por momentos difíceis para que nós chegássemos até aqui. Passar por momentos difíceis não é privilégio meu ou de qualquer outra pessoa. Todos nós temos momentos difíceis para enfrentar. Mas se permanecermos firmes no Senhor, se passarmos por esses momentos olhando para Ele, nós receberemos das suas mãos aquilo, a recompensa que nós temos prometido na sua palavra. Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, me interessa nesse mundo. Por causa dessa cruz, nada tem de meu interesse nesse mundo. Eu fui crucificado, e o interesse que tenho no mundo em mim também morreu. Ou seja, eu não me importo mais com esse mundo. As minhas coisas agora, a minha preocupação maior está ligada às coisas do céu. Quais as lições nós podemos tirar aqui para mim e para você? Eu tirei para mim. Se cheguei para você, fico feliz. 3 lições que eu queria compartilhar com você hoje sobre como é ser um crucificado em Cristo. Primeira coisa é que um crucificado em Cristo perde o direito sobre si. Ele já não vive mais para ele. Se Cristo vive nele, a coisa mais importante é que ele precisa entender que a partir desse momento a sua vontade é colocada em segundo plano. Ele começa a amar a Deus acima de todas as coisas, até mesmo na sua própria vida, porque na verdade eu tenho dito que a vida que eu tenho nem é minha. Eu vou ter que prestar conta dela algum dia. Eu vou ter que devolvê-la a Deus algum dia. E como é que a gente vai prestar conta da nossa vida se nós não entendemos isso direito ainda? A gente abre mão disso e fala: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Ele abre mão de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E como a gente costuma dizer, é uma vontade maravilhosa. Aquele que está crucificado em Cristo, ele morre para o mundo. Irmãos, calma aí. Ele vive no mundo, mas não tem interesse pelas coisas do mundo. Ele habita no mundo, mas ele é mais amigo de Deus que do mundo. Ele se relaciona com as pessoas do mundo, mas ele não precisa fazer as coisas que o povo do mundo faz. Ele trabalha no mundo, mas o salário dele maior que ele precisa é a sua salvação que já foi conquistada. É a vida abundante que Deus tem para nós. E que também pode ser algo abundante na terra, sim. Nós às vezes precisamos tomar essa consciência de que quando Cristo vive em nós, nós não podemos mais andar na mesma direção que o mundo aponta. Porque o mundo aponta para coisas terríveis. Mas o nosso Deus aponta para uma vida de paz, para uma vida de alegria, para uma vida de amor que Ele tem para nos dar. Nós não somos mais, nós somos moradores desse mundo, nós habitamos esse mundo, mas a nossa verdadeira identidade é de cidadãos do céu.
Amém, queridos? Amém. Somos cidadãos do céu. Nos tornamos novas criaturas. Como diz o apóstolo Paulo, o crucificado em Cristo precisa olhar para o seu passado e ver o que ele era antes, e olhar para o seu presente e ver o quanto ele evoluiu e o quanto ele mudou. Às vezes paramos de avançar na vida espiritual porque queremos comparar nossa vida espiritual com outros, e aí muitas vezes a gente se decepciona. Eu gosto muito de citar aqui, alguns heróis da fé, alguns homens que não tem como a gente se comparar com eles, mas eu preciso comparar a mim mesmo comigo e perceber assim: antes eu não orava, agora eu já oro mais. Antes de conhecer a Cristo eu não lia a Bíblia, já li a Bíblia algumas vezes. Antes de conhecer a Cristo eu ia brigar logo. Hoje eu penso muito, e às vezes a gente erra também, mas normalmente eu não faço. A gente precisa pensar nisso, quanto eu já evoluí, e perceber assim: o tempo que eu estou dizendo que Cristo vive em mim, e o que eu evoluí é suficiente. Eu preciso acelerar um pouquinho mais a minha caminhada cristã. Eu preciso tentar crescer um pouquinho mais rápido nessas coisas, porque o corpo biológico a gente não tem como fazer crescer sozinho. Se pudesse, eu esticava. Mas a vida espiritual a gente pode acelerar um pouquinho, sim. Podemos ter mais momentos de comunhão com Deus, podemos ler mais a Bíblia, podemos, enfim, fazer um monte de coisa para crescermos na fé, orarmos pelos outros. Agora, quando nós queremos ficar sempre na mesma coisa, sendo a mesma criatura, dizendo que Cristo mora em nós, habita em nós, mas vivendo as coisas antigas, não vai ser verdade. Vai ser só mais um versículo que às vezes eu sei de cor, ou que está escrito na minha camiseta, ou no telão. Precisamos ser uma nova criatura, deixando as coisas para trás. Precisamos pertencer a Deus, precisamos pertencer a Cristo, e deixar que Ele transforme o nosso jeito vil de viver, do tempo antigo, em uma vida nova que agrade o coração de Deus. Você tem agradado o coração de Deus? Quando você olha para o seu passado, você percebe a evolução do que você fazia. Segunda coisa importante é que aquele que está crucificado com Cristo tem os pés no chão nessa terra, mas a sua cabeça está pensando nas coisas de Deus. O salmista, o Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim. Aí então está escrito assim: tirou-me de um poço de lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Rocha fala de Cristo com toda certeza, ainda que figuradamente nos Salmos. Ele nos tira de um abismo e nos coloca num lugar seguro. Nós, quando estamos com Cristo em nossa vida, nós estamos seguros e precisamos tomar essa consciência de que nós fomos retirados de um lugar de pecado e colocados num lugar para sermos santificados, para sermos transformados e renovados. E por que isso, queridos? Porque pecado, porque gente com falha de caráter dificilmente agrada a Deus. E se nós quisermos agradar a Deus, precisamos que Ele trate isso conosco. Precisamos que a gente olhe para Jesus e perceba onde nós estamos errando. Ele é o nosso espelho. Ele é aquele que nos indica como viver para Deus. E se não fizermos isso, vamos viver errado de novo. Você tem olhado para Jesus nas decisões que você vai tomar? Você tem olhado para Jesus nas horas difíceis da sua vida e visto a reação dele? Tem um famoso livro aí, se bem que não é bem isso que diz, mas a frase diz assim: em teus passos, o que faria Jesus? E eu já disse aqui uma vez, talvez a gente devesse mudar um pouquinho a pergunta. Nas coisas que você está vivendo, o que é que foi que Jesus fez? Na situação que você tem enfrentado, qual foi a reação dele? Nas adversidades dele? Porque se a gente souber isso, nós vamos entender e passar para as coisas de maneira melhor. Quando nós temos Cristo, nós passamos por um momento de elevação. A Bíblia diz, lá em Efésios 2,6, que Ele nos levou para sentarmos em lugares celestiais, em lugares altos. Amados e amadas do Senhor, de novo o grande desafio do inimigo é nos fazer descer dos lugares altos, é nos fazer sair da presença de Deus, é nos fazer perder a fé e a comunhão com o Senhor. E eu te pergunto, alguma coisa tentou fazer você perder sua comunhão? Você está íntimo de Deus como era no dia da sua conversão? Ou alguma coisa já mudou? O nosso desafio é mantermos a nossa fé viva, crescente todos os dias. Nossos pés estão no chão, vivemos no mundo, mas como eu disse agora há pouco,
nós temos que pensar muito mais nas coisas do alto. Não retroceda de jeito nenhum. Não volte nas suas coisas. Tem uma pessoa, um escritor, que diz assim: o caminho da vida, ele é Provérbios 15, 24, diz assim: o caminho da vida leva o prudente para cima, e ele deixa a sepultura para trás. Provérbios 24, 15. Às vezes, nós podemos entender isso. Se estamos em Cristo, se vivemos para Cristo, se Ele vive em nós, precisamos crescer, precisamos avançar para o alto, para a direção do céu, e nunca voltarmos para os caminhos que levam à morte. Paulo exortou os Colossenses a isso, né? Pensar as coisas do alto, nas coisas de cima. Terceira coisa: o crucificado em Cristo não pode sequer ficar se lembrando ou voltando para o seu antigo passado. Um dia eu estava falando aqui na igreja, tem gente que vai dar testemunho para a gente quando não conhecia Jesus ainda. E a gente vê que as pessoas parecem ter até conta assim com tanto gosto que vivia errado. Você pode dizer assim: que vontade de voltar lá atrás. Tem um pregador que fala assim, né? Esqueci que ele fala, ele tipo assim: é que não pode, que se pudesse eu faria, mais ou menos uma coisa assim. Se pudesse eu faria de novo. É que agora não tem mais jeito. Eu já disse que o Senhor criatura, se eu pudesse eu voltava, mas agora não pode, então eu fico sem fazer mesmo. Queridos, conta assim: quando eu era pequeno, eu arranquei a língua de um gato, sabe? E quando você faz com prazer, eu falo: Jesus, por isso aí, você está doente, está precisando mudar. Quando somos novas criaturas, essas coisas cessam, fica para trás. Pelo menos quando a gente conta, não conta com alegria, conta com vergonha, agora que eu cheguei a fazer. Mas Cristo entrou na minha vida e me redimiu e mudou a minha história. Hoje eu não tenho coragem de fazer isso. Aliás, nem sei como eu consigo fazer isso. Eu não fiz não, meu irmão. Você estava citando exemplo aqui, pelo amor de Deus, né? Nem sei como é que você consegue fazer isso. Mas o homem sem Deus, ele não tem misericórdia. O homem sem Deus, ele não tem amor. Não é bem assim a coisa, não. O amor bíblico ele não tem. Não tem. Porque ele vai gostar de quem gosta dele. Ele vai gostar quando convém. É por isso que ele fala assim: eu te amo. Começa a namorar uma semana. Eu te amo tanto. Dali um tempo, já sabe o que acontece. O cristão crucificado, ele olha para Jesus o tempo todo. Ele sabe o caminho que tem que seguir. Aliás, ele só tem um caminho a seguir. Jesus é o caminho, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém, queridos? Para a gente chegar onde Deus espera que a gente chegue, onde Ele preparou para nós, é esse o caminho que nós temos que tomar, não tem outro. Andar segundo a vontade de Deus nos impede de retroceder espiritualmente. O apóstolo Pedro fala isso para nós. Precisamos ir na direção que Deus nos diz para ir. É bom lutar, é luta, vai em frente. Você vai passar por tudo isso, vai vencer. Não faz como a mulher de Ló, não. Perdeu a chance de viver coisas boas em Deus. Virou pedra de sal. Sabe por quê? Porque estava agarrada numa cidade cheia de pecado e condenada por Deus. Como eu estou dizendo, para a gente viver uma coisa nova, é preciso matar a antiga. Caso contrário, a gente não vive nenhuma coisa nem outra. O John Wesley dizia que foi fácil tirar o povo do Egito, mas foi muito difícil tirar o Egito do povo. E é uma pura verdade. É fácil tirar a gente de algumas situações, mas aquilo fica dentro da gente. E o perigo é que quando ninguém está vendo, a gente volte a fazer. Mas se estivermos crucificados com Cristo, se eles estiverem habitando em nossa vida, certamente nós vamos resistir, porque vamos entender que somos chamados para uma vida de crescimento e não para uma vida de retrocesso, em nome de Jesus. Amém? O olhar de quem conhece a Cristo deve ser para frente, deve ser para Ele. Hebreus 12 vai dizer para nós, 12:2:
Olhando para quem mesmo? Firmemente para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É para Ele que a gente tem que olhar. Ele que a gente tem que seguir. Porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Queridos, quando nós passamos pelas situações de um crucificado, entre aspas, que na cruz foi Jesus, mas nós dizemos isso quando aceitamos, nós vamos entender que as mesmas situações, as mesmas coisas ou pessoas que crucificaram, levantaram Jesus depois. E para nós não é diferente. Quando Jesus estava na cruz, primeiro zombaram dele, tentaram fazer ele descer, mas ele não desceu. E quando ele não desceu, algumas pessoas olharam e perceberam que tinham cometido uma grande injustiça. Alguns saíram batendo no peito arrependidos. O soldado romano diz assim que verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Alguns que não conseguiram crer voltaram a crer, ou melhor, começaram a crer e começaram a se converterem pelos seus ensinamentos através dos apóstolos. Tudo isso porque o caráter de Jesus foi provado naquela cruz, mas ele permaneceu firme até o fim para cumprir a vontade de Deus. Ele não abriu mão. Vou viver um pouquinho mais. Não, ele preferiu a morte do que quebrar os princípios, do que trair a vontade de Deus. Eu quero concluir dizendo para você assim: tem um escritor chamado Leone Kazef, é um escritor americano, e ele disse que a realeza do céu é para aqueles que não tiveram outro trono na terra que não fosse a cruz. A realeza do céu é para aqueles que não tiveram outro trono na terra que não fosse a cruz. A cruz que nós vemos como centro teológico precisa de fato ser para nós um grande projeto de vida como cristãos. Eu vou me aproximar dela até que toda a minha carne morra e eu ressuscite para uma vida com Deus. E a Paulo diz isso: eu morri com Ele e eu ressuscitei com Ele. Paulo em Gálatas 20 está nos ensinando que a renúncia, que a abnegação é o imperativo de Deus para que nós tenhamos uma vida vitoriosa nele. A renunciar é uma forma de nos aproximarmos de Deus, de nos aproximarmos mais de Deus. Eu fico pensando assim: Jesus, antes a gente conhecer, estava longe de nós, mas à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo e vai deixando para trás as coisas antigas, a gente vai se aproximando, chegando cada vez mais perto dele. A gente vai crescendo cada vez um pouquinho mais. E quando a gente estaciona, é porque alguma coisa está errada. E nos tempos que nós vivemos hoje, Deus espera que a gente cresça. É um tempo de crescimento, é um tempo de avançar na fé. Nós podemos estar escravizados por algumas coisas que impedem o nosso crescimento, e por isso é tempo de nós abrirmos mão dessas coisas que nos amarram a vida, amarram a nossa vida. Queridos, há pecados que amarram as nossas vidas. Há coisas que nós amamos que amarram a nossa vida, e que nós precisamos perguntar para Deus: onde estão isso? Ou o que é isso? Para que a gente continue crescendo nele. Amém? Nós precisamos avançar na fé. Porventura, lá em Lucas 24, diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Isso quando a gente diz assim: eu estou crucificado com Cristo, estamos dizendo assim: Senhor, se o Senhor morreu padecendo, qual o problema de eu sofrer um pouquinho também? Qual o problema de eu passar por algumas lutas aqui também? A cruz também nos mostra um lugar onde algumas coisas que desagradam a gente vão ter que nos acompanhar ou morrer lá. Vamos ter que matar mais nada. Mas basta a gente passar por alguns momentos difíceis, e a nossa vontade é de desistir de tudo, largar tudo e voltar a viver algo que agrade o nosso coração, no nosso jeito. Amados, o único lugar
que coroa vem antes da cruz, é missionário. Na vida de um crente, a cruz vem primeiro. A cruz vem primeiro. Tem que vir primeiro. Porque depois da cruz é que nós vamos receber a nossa coroa. E quando chegarmos na cruz, vamos deixar o nosso antigo eu lá, para que Cristo cresça e viva em nós, como o apóstolo Paulo diz. A nossa tendência natural como mortais e pecadores é querer glória sem padecimento, é querer coroa sem sofrimento, e viver uma vida de vitória sem luta é impossível. Alguém disse assim, olha, nenhuma dor, nenhum aplauso, nenhum espinho, nenhum trono, nenhuma amargura, nenhuma glória, nenhuma cruz, nenhuma coroa. Mas se estivermos voltados a buscar tudo em Deus, não importa espinho, não importa nada, porque a nossa vitória não é conquistada na força do nosso braço, foi conquistada pelo amor e pela graça de Deus, demonstrado naquela cruz, do qual hoje nós podemos dizer, se estivermos nele, que já não vivemos mais nós, mas Cristo é que está vivendo em nosso lugar. Que nós diminuamos, que Ele cresça, em nome de Jesus.